E aí, galera do nono ano, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham aí aproveitado o final de semana e acompanhado aí do feriadão, né? Espero que vocês possam estar tranquilo, estudando de uma boa. Galera, como vocês sabem, a gente está dando continuidade justamente ao nosso módulo ainda do terceiro, porque, né, não deu tempo, mas a gente termina ele na sexta-feira, né, quando a gente tem a nossa aula lá, e na segunda-feira a gente já começa o módulo novo. Lembrando que hoje está tendo justamente a entrega dos módulos já na escola, tá bom? Vão lá fazer essa permuta, né, pegar os seus módulos para que na segunda a gente já possa começar aí a falar um pouquinho dos nossos novos conteúdos. Pessoal, então como vocês sabem, né, hoje a gente vai abordar aí a página da página 38 até a página 54 do nosso módulo, né, falando sobre um processo que fica conhecido na história do Brasil como o período populista aqui no Brasil, né? Esse período ele vai de 1946 até 1964, né? Tem aí 4 presidentes que vão se destacar nesse período, né, do General Dutra até o Jango, né, o Jango que vai ser aí tirado do poder pelos militares, né, e exilado aqui do Brasil. Mas a gente tem esse período, né, esse período corresponde também, né, ao famoso período populista brasileiro, né, onde esses presidentes trabalhavam justamente com a propaganda para ter o auxílio e o apoio do povo, tá bom? E hoje a gente vai tentar, né, na nossa aula, falar um pouco sobre todos eles, tá bom? Então fiquem ligados para que a gente possa começar justamente aí. Galera, antes disso, é necessário conhecer todo o contexto internacional, tá bom? Então, o que é que acontece? O período posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Você tem aí a União Soviética saindo como uma grande vencedora, né? Os Estados Unidos se tornando uma grande potência, a ascensão da Guerra Fria, né? O processo de descolonização afroasiático, né? E a difusão agora de novas ideias democráticas, né? E a manutenção daquelas velhas oligarquias aqui no poder, né? A gente vai ter aí o crescimento da industrialização brasileira e a formação da classe proletariada urbana, né, nas demandas dos setores populares, tendo em si umas tensões sociais, né, contidas logo no início. É bom lembrar que esse processo, né, e esse período aí do populismo, ele só vai surgir porque você tem no fim, em 45, a famosa Era Vargas, né, com toda aquela pressão Vargas sair do poder, né, você tem de fato o rompimento aí da Era Vargas, e aí você vai ter, né, nesse contexto, o que a gente chama, né, de um novo período, né, um novo período aí nessa construção, né, desse processo político brasileiro, que é justamente essa ideia aí da produção, né, desse populismo. Galera, porém, é necessário conhecer mais uma das nossas constituições, que foi justamente a Constituição de 1946. Né? Ela foi prolongada em 1946, estabelecendo aí a harmonia entre os nossos 3 poderes, né? Poder legislativo, judiciário e executivo. Né? Você tem de fato a reafirmação do federalismo, o mandato de presidente com o vice agora virava 5 anos, né? E você tem o voto direto, o voto secreto, a obrigatoriedade do voto, né? A exceção dos votos dos analfabetos e dos soldados, né? Você tem aí o corporativismo sindical, né? O direito à greve está mantido, né? A Constituição ela é extremamente liberal, e liberal por quê? Porque ela tem alguns pontos importantes como a igualdade de todos perante a lei, né? A liberdade de manifestação e de pensamento, né? Sem censura, né? Não sem espetáculos e diversões públicas, né? Então a liberdade, 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 bata as asas sobre nós, né? Mas vamos lá. Você tem aí a importância da não inviabilidade do sigilo, né? A liberdade de consciência, de crença, né? O exercício de cultos religiosos, né? A liberdade de associação para fins lícitos, né? A inviabilidade da casa, né? Do auxílio individual, tá bom? A prisão em flagrante, né? Desculpa, galera, o delito e uma série de coisas que essa nova Constituição ela vinha trazer, né? Nesse cunho liberal, né? Nesse cunho democrático, porque o período compartilhava isso, né? Esse populismo
aqui no Brasil, né? E o primeiro presidente do populismo aqui no Brasil, ele se chama Eurico Gaspar Dutra, tá bom? Ele vai governar de 1946, ele é o primeiro, né? Até 1951, tá bom? Ele é eleito, galera, pelo PSD, tá bom? E pelo TPB, tá certo? No dia 2 de dezembro de 1945, né, justamente com uma Assembleia Nacional. Ele tem como concorrente aí o Eduardo Gomes da UDN, tá bom? E o Iedo Fiuza, né, do PCB, que era o partido até então aqui comunista. Porém, o Gaspar Dutra, ele vence nessa mesma eleição, né? O PCB vai eleger 15 deputados federais e Luiz Carlos Prestes como o senador da República, tá bom? A Constituição brasileira, que nem eu falei para vocês, em 46, foi uma Constituição liberal, mas também com algumas limitações, né? Dutra, ele desenvolveu, né? Ele vai desenvolver uma política econômica, né? Totalmente desastrosa, né? Porque ele vai tentar se reaproximar dos Estados Unidos, né? Voltando-se para o mercado de importações, né? E principalmente para produtos supérfluos, né? De pouca importância. Então, em 1946, o Brasil ele vai romper as relações com a União Soviética, né? O medo do comunismo, que existe até hoje, a briga, né? A esquerda nunca mais, que eu mais vejo na campanha eleitoral atual, né? Em 1947, você vai ter o registro do PCB cassado, né, que era o Partido Comunista Brasileiro. Você vai ter intervenção do governo nos sindicatos. Em 49, ele vai criar aí a Escola Superior de Guerra, né? E a partir de 47 ele vai criar o Plano SALT, né, que era um plano de investimento na saúde, na alimentação, no transporte e na energia aqui no Brasil. Ele jamais conseguiu alcançar nenhuma meta do que ele tinha prometido ali. E aí, o que é que acontece? Você tem, em 1951, a volta dele. De quem, professor? A volta do grande Getúlio Vargas, né? Lembra lá que quando a gente falou da era Vargas, né, que ele ficou 15 anos, ele volta aí de 1951 até 1954, né? Aí aquela musiquinha, volta o velho, traz o velho, bota o velho de novo, né? Vargas vem justamente com o apoio paulista, né, principalmente do Adhemar de Barros, né? Ele foi candidato justamente pelo PTB, né, enfrentando o PSD de Cristiano Machado e a UDN de Eduardo Gomes, né? Em um tom nacionalista, ele gritava em suas campanhas: o petróleo é nosso, né? No governo ele adotou uma política totalmente desenvolvimentista, tá bom? Com a intervenção direta do Estado na economia, através justamente de um discurso puramente nacionalista, tá bom? O monopólio estatal do petróleo foi efetivado com a criação da Petrobras, né? Aí o motivo do o petróleo é nosso. Totalmente fechada a participação do estrangeiro. A siderurgia, né? A siderúrgica de Volta Redonda foi expandida, assim como a usina de Paulo Afonso. Então você vê uma política muito nacionalista, muito estatal aí do governo Vargas, né? E aí, galera, ele vai contribuir muito para essa questão aí da história do petróleo aqui no Brasil, tá bom? Então, ó, avançou na política de aproximação com os assalariados, criou aí, fixou o salário mínimo, né? João Goulart, que seria o próximo presidente, era nesse momento o ministro do Trabalho, né, e adquiriu grande prestígio entre a classe proletariada, né? Você tem o crescimento muito forte da oposição contra Vargas, né, principalmente da UDN, na figura do Lacerda, né? A oposição acusava Vargas de ter implantado uma república sindical, né, e parte das Forças Armadas já estava em desgaste com a Vargas, né? Então você tem essa questão aí, né? Na totalidade, né? Você vai ter aí uma linha de princípios, né? De segurança nacional, uma ideia de partidária, aproximação dos Estados Unidos, né? Que Vargas estava tentando conciliar para ver se diminuía os ânimos dos seus opositores. E no dia 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi vítima de um atentado,
né? Não, ele apenas feriu seu pé, ele levou um tiro no pé, né? E aonde tinha participação direta de Gregório Fortunado, né? Que Gregório Fortunado tinha 3 meses que tinha deixado de ser, né, chefe de segurança da guarda pessoal de Vargas. E aí, né, o Vargas ele se torna o grande mandante, né? Ele se torna o grande acusado de ter sido ele o mandante desse atentado contra o Lacerda, que foi de fato uma figura que perseguiu Vargas fielmente aí, né? Então, isolado de tudo e sem apoio político, o que acontece? Ele resolve se suicidar no dia 24/8 de 1954, na sua bela carta de testamento. Ele fala assim: saiu da vida para entrar para a história, lutei contra o tudo, lutei contra todos, né, e saiu da vida para lutar contra a história. Galera, nesse meio tempo, né, nesse período de 54 a 56, a gente tem um governo aí do João Café Filho, né? Era o vice do Getúlio Vargas, né? Ele foi responsável pela criação da SUMOC, né? Que era a Superintendência da Moeda e do Crédito aqui no Brasil, né? Que foi o embrião justamente do Banco Central, né? Você tinha alguma facilidade para importação de máquinas, equipamento, né? Você tinha um estímulo à industrialização, né? Essa questão da submissão do grande capital estrangeiro, estávamos submissos ao capital estrangeiro, né? Em novembro de 1955 ele foi afastado da presidência alegando um ataque cardíaco. Quem assumiu no seu lugar foi justamente Carlos Luz, né, que era o presidente da Câmara Federal, e depois daí quem vai assumir, né, sobre a intendência aí do Marechal Lott, tá bom? Então esses caras aí vão assumir o Brasil nesse período, tá bom? Galera, até que de fato você vai ter uma nova eleição, e em 1956 você tem Juscelino Kubitschek, né? Ele vai governar o Brasil de 56 a 61, né? E aí ele vai vir com um plano de desenvolvimento, né? Lutar contra a inflação, né? Você vem o plano de meta do Kubitschek, que era aumentar o Brasil, que o Brasil deveria crescer em 50 anos, ele ia crescer em 5, né? 50 anos em 5, né? Você tem uma grande expansão industrial aberta ao capital estrangeiro, principalmente as indústrias automobilísticas que vão se formar na região do ABC Paulista, tá bom? Você tem a construção de uma nova capital, que é a construção aí de Brasília, né? Ele vai deixar uma dívida externa e interna muito grande, uma inflação muito grande, tá bom? No campo de desapropriação, né? Algumas propriedades vão ser pressionadas pela Liga Camponesa, tá bom? Então você tem de fato aí, né, a construção de Brasília, e ele vai se destacar justamente porque ele vai ser o presidente que vai estabelecer uma dívida muito grande o Brasil, né? E aí você tem o Jânio Quadros agora, que vai assumir o Brasil, né, em 1961. É engraçado, galera, né? Porque o Jânio Quadros ele assume em 61 e ele também renuncia em 61, né? Ele era uma alternativa supostamente independente aos velhos políticos partidários, né? Ele vai apresentar um discurso moralizador, né, prometendo varrer a roubalheira e a corrupção do Brasil. Não é que nem o atual presidente que conseguiu acabar com a corrupção, né? O Jânio também não conseguiu, mas só o atual presidente conseguiu, né? Ele prometia também sanear as cidades, né? Montar uma administração pública muito forte. Foi alinhado justamente às forças mais conservadoras internas do país, né? Tinha uma política externa independente, chamada de PEI, né? Deu apoio aos novos países da África, condecorou aí o Ernesto Che Guevara, né? E reatou a relação diplomática com a União Soviética, porém alegando que estava sendo pressionado e por forças maiores. No dia 25 de agosto de 1961, ele renuncia à presidência do Brasil. E quem vai assumir no lugar dele é justamente o seu vice, né, o João Goulart, tá bom? Ele fica de 1961 até 1964, né? Aí ele vai ter aí o apoio de forças conservadoras do país, que vai tentar impedir do João Goulart assumir, né? Ele vai assumir em um sistema parlamentarista. Pela segunda vez aí o Brasil vai ter esse sistema de governo parlamentarista,
né? A primeira vez foi lá no Segundo Império, né? Mas ele vai organizar um plebiscito que vai convocar o povo, e aí ele vai reatar para ele mais uma vez a presidência. Ele assina o famoso plano trienal, que era o combate à inflação e a retomada do crescimento industrial brasileiro, né? Ele mete o pé e ele belisca a ferida dos grandes empresários aqui do Brasil, que é a questão da reforma de base, a questão da reforma agrária, onde ele ia ter que reformar a questão tributária, a questão financeira, administrativa, né? Você tem uma reação muito forte dos setores conservadores contra o João Goulart, né? Por quê, professor? Porque ele tocou nesses pontos, né? Então você tem a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? E aí você tem a derrubada do João Goulart em um golpe organizado, né? Um golpe de Estado organizado aqui no Brasil, aonde os setores civis e os setores militares vão aí dar o golpe de fato no João Goulart, né, aonde ele vai ser derrubado no dia 1 de 4 de 2000. No dia 1 de 4 de 1964, tá bom, galera? Como vocês podem ver, essa fase toda aí é o período populista brasileiro. Galera, e pra gente encerrar nossa aula de hoje, né, eu queria que vocês pegassem um módulo agora em casa para me entregar na sexta-feira atividades da página 40, 43, 45, 48, 50 e 51. Tá bom, galerinha? Fui!